Evangelho, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje festa dos santos arcanjos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja celebra em uma única festa a memória dos três arcanjos do Senhor: São Rafael, São Gabriel e São Miguel Arcanjo. São Rafael, o nome Rafael quer dizer a medicina de Deus, ou o Deus que cura. Ele foi, no Antigo Testamento, o companheiro de Tobias, no livro de Tobias. É o anjo benfazejo que acompanhou o jovem Tobias desde Nínive até a Média, a cidade chamada Média. Quem o defende dos perigos durante o seu caminho e que patrocina o seu casamento com Sara, ou seja, que acompanha e intervém em favor do casamento deles. É ele também que vai ajudar Tobias a encontrar a cura para a cegueira de seu pai, que também se chama Tobias ou Tobit. É aquele que cura, que expulsa os demônios e combate o demônio chamado Asmodeu, que tenta destruir a aliança nupcial entre Tobias e Sara. São Rafael é o companheiro de viagem do homem, seu guia, aquele que é o protetor nas adversidades e que vem em nosso socorro na hora de combater todos os males que tentam afligir a pureza do coração do homem e a aliança conjugal nas famílias. Juntamente com São Rafael, hoje celebramos a festa do arcanjo Gabriel, que significa Deus é forte, ou aquele que está na presença de Deus. Aparece no assim chamado Evangelho da Infância como mensageiro da Boa Nova do Reino de Deus, que já está presente na pessoa de Jesus de Nazaré, nascido da Beatíssima Virgem Maria. É ele também quem anuncia o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, como bem o sabemos. Anuncia, portanto, podemos assim dizer, o surgimento de uma nova era, um tempo de esperança e de salvação, ou seja, o cumprimento do tempo. É ele quem, pela primeira vez, profere aquelas palavras que todas as gerações no seio da Igreja repetirão até o fim dos tempos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, cada vez que nós repetimos a Ave Maria, cada vez que rezamos a Ave Maria, estamos repetindo as palavras que disse o arcanjo Gabriel à Virgem Santíssima, as palavras da Santíssima Trindade, a saudação com a qual a Santíssima Trindade se apresenta à Beatíssima Virgem Maria. Nos foi entregue essas palavras, nos foi dado a conhecer o amor da Trindade pela Santíssima Mãe de Deus através dos lábios do arcanjo Gabriel. E também celebramos hoje o dia de São Miguel. Normalmente falamos mais de São Miguel porque
Liturgicamente, a data do 29 era reservada à festa do Arcanjo Miguel. Mas depois da reforma litúrgica, essa data ela polarizou a celebração dos 3 arcanjos. Mas, na memória popular, permaneceu a referência maior a São Miguel Arcanjo. Bom, vamos ouvir também e entender um pouquinho mais o que significa o nome Miguel. Miguel significa quem como Deus. É o defensor do povo de Deus no tempo da angústia. Ele aparece na Sagrada Escritura como aquele que combate a antiga serpente, aquele que submete o demônio e os anjos rebeldes que se associam a ele. É o padroeiro da Igreja Universal, é aquele que acompanha as almas à presença de Deus no reino dos céus. Em outras palavras, é aquele que acompanha as almas na hora da morte, livrando-as dos abismos infernais. São Miguel é aquele que combate contra o demônio, a fim de que os homens possam perseverar na fé. Aquele que se levanta em nome de Deus e ao lado da Virgem Maria para nos arrancar das mãos de Satanás, para nos defender, a fim de que possamos também nós perseverarmos na fé. E falando em perseverança na fé, daqui a pouco vamos ouvir o texto de São Gregório, que nos fala a respeito dos anjos, mas falando sobre perseverança na fé, temos hoje no Evangelho o primeiro capítulo de São João, um encontro de Nosso Senhor com Natanael. Vocês separaram a delicadeza do texto de hoje? Diferente dos outros discípulos, aqui não aparece uma narrativa onde o Senhor diz, segue-me, por exemplo. Né? Aliás, também na narrativa a respeito dos primeiros discípulos, né, João e André, não tem o famoso segue-me, mas tem o vinde e vede. Quando os discípulos perguntam, Senhor, onde moras? Ele diz, vinde e vede. Entretanto, com Natanael foi um pouco diferente a abordagem, vamos colocar assim. Mas João tem uma intencionalidade ao escrever dessa forma, o chamado de Natanael. O texto começa com Jesus que estabelece uma conversa com Natanael. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e disse, então, olha aqui a delicadeza. A iniciativa permanece sendo de Jesus. Assim como na narrativa da vocação de João e André, os dois seguiam Jesus. E Jesus toma a iniciativa de perguntar o que estás procurando. Então, também aqui a iniciativa pertence a Nosso Senhor. Esse dado da iniciativa no Evangelho de João tem um caráter fundamental. É Deus quem toma a iniciativa de chamar para junto de si os seus discípulos, mas também poderíamos dizer com muita clareza que é Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Toma a iniciativa em nosso favor. Não por nós, porque não toma no nosso lugar a iniciativa, mas toma iniciativa em nosso favor. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Também a ideia de dizer que viu que vinha ao seu encontro nos faz recordar aquilo que o próprio Senhor irá dizer. O Pai atrai a Ele, vem a Ele todos aqueles que o Pai quiser, que forem atraídos pelo Pai e forem levados até Jesus, Ele não vai dispensar, Ele não vai abandonar, Ele não vai ignorar. Todos aqueles que o Pai levar até Ele serão por Ele acolhidos. Dessa forma, podemos dizer que o Filho recebeu todos aqueles a quem o Pai lhe enviou, atraiu, né? E chamou para junto de si aqueles que Ele quis. Então se confirma com muita clareza o ensinamento da Sagrada Escritura aqui, nesse testemunho do encontro com Natanael. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e disse, eis o verdadeiro israelita
em quem não há fingimento. A afirmação de nosso Senhor é um grande testemunho em favor de Natanael, em favor de um coração que busca viver sob a reta consciência, um coração que se opõe à mentira e que se abre à verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma condição fundamental para aqueles que buscam a Deus, para que o Senhor possa conduzir o nosso coração até Cristo. É importante que nós tenhamos um zelo pela reta consciência, ou seja, por cuidar da consciência a fim de que ela permaneça, a fim de que ela não permaneça na distorção típica do pecado que nos leva para longe da verdade e nos enterra cada vez mais na mentira ou no distanciamento daquilo que vem da parte de Deus. Natanael então perguntou a Jesus: de onde me conheces? E aqui entra uma passagem enigmática. Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse. Então isso marca um episódio que não foi narrado para a gente, mas um episódio significativo para o personagem, ou seja, para o interlocutor de Jesus. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A imagem do estar debaixo da figueira pode ter um valor simbólico quando olhamos, por exemplo, para a figura do personagem Jonas, que debaixo da figueira esperou o tempo da morte, esperou que o Senhor cumprisse a sua promessa. O estar debaixo da figueira pode significar também o fato de que aquele momento na vida do discípulo, no caso de Natanael, era um momento de particular relação com Deus. Poderemos dizer então um momento de oração, um momento de recolhimento, mas uma coisa é certa. Ao declarar isso, significa que o Senhor não apenas viu, no sentido de ver com os olhos, mas de que ele tomou parte naquilo ou naquele momento em que ele estava abaixo e debaixo da figueira. Ou seja, se naquele momento ele estava em oração e intimidade com o Senhor, dizer que o viu significa dizer que tomou conhecimento daquilo. Que grande significado para nós essa afirmação. Deus escuta as nossas preces e está conosco. Todas as vezes que buscamos estar com o Senhor, com um coração sincero e com a reta intenção, o Senhor está conosco. Ele tem a alegria e a satisfação de estar em nossa companhia e quer permanecer conosco a todo instante. Deus, de fato, tudo vê e tudo acompanha, porque Ele se importa contigo, Ele se importa comigo. Ele tudo vê e tudo acompanha porque se interessa por nós e porque não passa indiferente a nenhuma das necessidades de nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras de Jesus são decisivas para a experiência de Natanael. Naquele momento, ele reconhece: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, acreditais. Olha que interessante. Aqui vem a marca, né? Que marca, Padre Fábio? A prontidão. A partir daquela palavra de Jesus, a resposta de Natanael já é uma declaração de vínculo. Se consideramos bem, é uma pequenina profissão de fé que ele fez. Diante daquelas palavras de Jesus, ele acreditou e declarou: Jesus é o Rei de Israel, é o Filho de Deus. E Jesus acrescenta em favor dele: verás coisas maiores do que estas. E imediatamente declara:
verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a imagem da escada de Jacó que nós vemos, que nós conhecemos no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo poderemos dizer que já é aquilo que vai acontecer, que será testemunhado pelos discípulos no dia da ascensão do Senhor. Bom, o texto é separado para a gente por causa, na celebração de hoje, particularmente por causa da presença dos anjos, né? Presente na narrativa. Na festa dos arcanjos, nós temos esse evangelho reservado, mas com grande significado, né? Porque no evangelho de hoje nós estamos vendo aqui a ação dos 3 arcanjos. Como assim, Padre Fábio? Deus cuidou de Natanael para que ele pudesse perseverar na busca das coisas de Deus e ser conduzido pelo Pai até Cristo Jesus, que não o rejeitou, o acolheu. E nós acabamos de falar sobre o nome Rafael e falamos sobre a missão do arcanjo Rafael e falamos que ele é aquele que nos acompanha no caminho da vida. Olha aí, ao mesmo tempo, quando Natanael é encontrado por Jesus, ele vem ao encontro de Jesus, mas quando Jesus o encontra, Jesus vem primeiro, né? Jesus lhe faz um anúncio a respeito de sua própria vida e, ao mesmo tempo, uma apresentação de si. Diante daquelas palavras, ou melhor, ouvindo aquelas palavras, Natanael está diante de um anúncio. Eis ali, diante dele, o Filho de Deus. E imediatamente ele reconhece e professa a sua fé. Olha que fantástico. Então nós estamos aqui diante daquele que veio trazer um anúncio da Boa Nova. Estamos vendo aqui um acontecimento ligado à memória do arcanjo Gabriel. Ao mesmo tempo, é feita uma promessa futura. E entre a profissão de fé realizada por ele, ainda muito frágil, né? Porque todo o pacote, digamos assim, da revelação ainda precisa ser completado, então ainda falta a missão do Senhor se cumprir, a paixão, morte e ressurreição de Jesus acontecer, os discípulos testemunharem a vinda do Espírito Santo, ainda tem muita coisa para acontecer. Entretanto, São Miguel Arcanjo é aquele que se levanta para nos defender, para defender o povo de Deus no caminho da vida, para defender o povo de Deus na hora de viver o Evangelho. Muito bem. Também São Miguel Arcanjo se levanta por Natanael a fim de conduzi-lo através do caminho que o Senhor traçou para ele, a fim de que, professando a sua fé, ele possa percorrer a estrada da vida até o reino dos céus. Então o Senhor confia a história de vida e o caminho a ser feito por ele, a proteção, ao amparo de São Miguel Arcanjo, assim como confiou à Igreja e confia a cada um de nós essa intercessão, essa brilhante e poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, a fim de que todos nós possamos chegar na pátria celestial. Então vejam como é que o Evangelho de hoje, não só pela memória dos anjos que aparece no último versículo, né, é um Evangelho oportuno, ou melhor, sabiamente a Igreja separa esse Evangelho para nós. Mas também nele nós podemos fazer memória daquilo que foi o acontecimento de Deus realizado na vida de cada um dos arcanjos. Agora vamos entender um pouquinho mais com São Gregório Magno, o que significa a palavra anjo. Bom, na sua homilia 34, São Gregório Magno escreve assim: é preciso saber que a palavra anjo indica o ofício, não a natureza, pois esses santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjo, porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos. Os que levam as maiores notícias são chamados arcanjos.
Foi por isto que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel. Para esta missão, era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Por esse motivo também a eles são dados nomes especiais para designar pelo vocábulo seu poder na ação. Naquela santa cidade, onde é a plenitude da ciência pela visão do Deus onipotente, os anjos não precisam de nomes próprios para se distinguirem uns dos outros. Mas quando vêm até nós para cumprir uma missão, trazem também entre nós um nome derivado dessa missão que vão cumprir. Assim, Miguel significa quem como Deus, Gabriel, a força de Deus, e Rafael, Deus cura. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz-se que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode, por si mesmo, fazer o que Deus quer destacar. Por isso o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, dizendo: subirei ao céu acima dos astros, do céu erguerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, no fim do mundo, quando será abandonado às próprias forças para ser destruído no extremo suplício, pelejará com o arcanjo Miguel, como diz São João no livro do Apocalipse. Houve uma batalha com Miguel, com São Miguel Arcanjo. A Maria é enviado, por sua vez, Gabriel, que significa a força de Deus. Vinha anunciar aquele que se dignou a parecer humilde para combater as potestades do ar. Portanto, devia ser anunciado pela força de Deus o Senhor dos Exércitos, que vinha poderoso no combate. Rafael, como dissemos, significa Deus cura, porque ao tocar nos olhos de Tobias, como que num ato de cura, lavou as trevas de sua cegueira. Quem foi enviado a curar com justiça se chama, então, Deus cura. E dessa forma, São Gregório Magno nos ajuda a compreender o significado de cada um dos nomes dos arcanjos e por que os arcanjos foram enviados a cada uma dessas missões. Hoje é dia de agradecermos ao Senhor pela criação dos anjos e pela presença que eles cumprem ao nosso lado, em nosso favor. É também dia de agradecermos o louvor das diversas hierarquias celestiais diante do trono de Deus. O louvor cumprido pelos anjos, o serviço cumprido pelos anjos em favor do Deus Altíssimo é motivo de alegria para cada um de nós, pois também nós desejamos honrar e glorificar nos céus, render glórias eternamente ao nome do Senhor, por todos os prodígios e maravilhas que Ele fez em nosso favor e está fazendo, e ainda fará tantos até o dia da nossa Páscoa, até o dia da nossa partida, e os anjos no céu já glorificam incessantemente ao Senhor por tudo que fez e faz em nosso favor. Como é bom termos tão grandes amigos por nós, diante do trono de Deus nos céus e pelas ordens de Deus aqui na terra, cuidando de cada um de nós, para que juntos tenhamos um só coração no canto de louvor e de ação de graças a Deus no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos arcanjos do Senhor, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.